Se a educação é a chave da mudança, por que ela parece emperrada? Todos os governos, sem exceção, dizem que ela é prioridade. Mas quando olhamos para a realidade, vemos escolas sucateadas, professores desmotivados e alunos passando de ano sem aprender. No papel, a educação brasileira deveria libertar. Mas será que ela não foi construída para aprisionar? Será que o objetivo é formar cidadãos críticos ou apenas manter tudo igual? E aqui cabe lembrar de Júlio César, que na Roma Antiga já dizia: divide et impera, dividir para governar. Será que a nossa educação não está dividindo ao invés de unindo? Bem-vindos ao canal Que História é Essa? A progressão automática é vendida como inclusão, mas na prática, ela funciona como maquiagem estatística. Entre 2007 e 2019, a taxa de reprovação caiu de 13% para 5%. Parece uma vitória, mas não é. Os alunos avançaram, mas não aprenderam. E aqui surge a primeira provocação. Um diploma sem conhecimento é só um pedaço de papel. E papel sozinho não muda a vida de ninguém. Na República Velha, no início do século XX, o analfabetismo era útil para manter o voto de cabresto. Um povo que não sabe ler e escrever é facilmente manipulado. Hoje, o desconhecimento continua servindo à mesma lógica. A escola vira uma política de contenção social e não de transformação. O professor deveria ser o coração da escola, o motor da mudança, mas no Brasil, ele é tratado como uma peça descartável. O piso salarial nacional é de R$ 4.867. Ainda assim, muitos estados não conseguem cumprir esse mínimo. Salas lotadas, estrutura precária, violência dentro das escolas. Tudo isso transforma o professor em refém da própria sala de aula. No regime militar, professores foram perseguidos, livros censurados. O objetivo era moldar a mente da juventude para que não questionasse o regime. Hoje, o professor ainda é visto com desconfiança. Quando tenta estimular senso crítico, pode ser acusado de doutrinador. Quando se cala, se torna cúmplice. E aqui vem a frase que ecoa: quem questiona é chamado de extremista. Quem se cala, vira cúmplice. Enquanto a escola não ensina a questionar, quem manda não precisa se preocupar em responder. A escola nunca será totalmente neutra, mas ela precisa ser plural. O aluno deveria conhecer todas as visões políticas e filosóficas, da esquerda, da direita, do liberalismo, do conservadorismo e do socialismo, para poder formar sua própria opinião. Mas o que vemos muitas vezes é a predominância de uma única narrativa. E o resultado disso é a doutrinação, não a educação. A OCDE mostrou que apenas 1 em cada 4 jovens brasileiros de 15 anos consegue interpretar textos de maneira mínima. Se falta a base da leitura, como esperar que esses jovens consigam debater ideologias de forma madura? Na Idade Média, o conhecimento estava em latim, restrito ao clero. O povo dependia do que lhe era dito. Hoje, milhões de estudantes continuam dependendo da versão pronta que recebem na educação. E fica a provocação: por que nunca colocaram educação financeira e direito constitucional como matérias obrigatórias? Será que o real interesse é que o jovem não aprenda a pensar sozinho? E aqui chegamos à ferida mais profunda, a desigualdade. Quem pode, coloca o filho em escola particular, com professores bem pagos, material atualizado, aulas de idiomas e incentivo ao pensamento crítico. Quem não pode, fica preso ao ensino público, com falta de recursos e estruturas precárias. O resultado aparece nos números. No Enem de 2024, apenas 3 escolas públicas, todas de caráter federal e com processos seletivos,
figuraram entre as 50 melhores escolas do país. As instituições privadas alcançaram as melhores notas, evidenciando a desigualdade de desempenho entre as redes de ensino. A consequência é cruel. Pensar virou privilégio de classe no Brasil. Na Revolução Francesa, a educação pública foi proclamada como direito de todos, mas na prática demorou décadas para deixar de ser privilégio da elite. No Brasil de hoje, continuamos vivendo essa contradição. Será que é acaso ou estratégia que na escola pública o aluno aprende a obedecer, enquanto na particular ele aprende a questionar? Todo político em campanha diz que a educação é prioridade, mas quantos deles colocam seus filhos em escolas públicas? A imensa maioria dos políticos opta por escolas particulares para seus filhos. A rede pública que eles mesmos administram não serve para as próprias famílias. Isso é quase uma confissão silenciosa de que eles mesmos não acreditam no sistema que administram. No passado, Getúlio Vargas criou o Senai e o Senac, escolas técnicas voltadas para o mercado de trabalho, mas o ensino básico continuou limitado. Ontem e hoje, a lógica é a mesma: formar mão de obra, não cidadãos críticos. Um povo que não entende de política e economia é um povo fácil de enganar. O Brasil investe cerca de 5,8% do PIB em educação, um valor próximo ao de países desenvolvidos. Mas, segundo o Banco Mundial, temos um dos piores retornos desse investimento. Não é falta de dinheiro, é falta de interesse em mudar a lógica. O emburrecimento da população se torna estratégico. Quanto menos o povo entende de direitos, economia e política, mais fácil é controlá-lo. Em Roma, o povo era entretido com pão e circo. Hoje damos diplomas sem conhecimento e telas cheias de distrações. E a pergunta ecoa: o que é mais perigoso para quem está no poder? Um povo ignorante ou um povo crítico? Martin Luther King disse: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." No Brasil, o silêncio diante da falência da educação mantém tudo como está. Quem questiona é chamado de extremista. Quem se cala vira cúmplice. E deixo a grande pergunta: será que a escola pública brasileira foi feita para libertar ou para aprisionar? Agora eu quero saber a sua opinião. A escola forma cidadãos críticos ou apenas peças para manter a engrenagem funcionando? Deixe seu comentário. Participe, porque só falando sobre isso é que podemos começar a mudar.